Olá, amigos, boa noite. Bomba de diabetes, ó, bomba de insulina na infância. Comecei bem, né? Não reparem não, tá? Bomba de insulina na infância. Um assunto extremamente polêmico. Quem usa, assim como eu, diz que não deixa de usar. Quem não usa tem muitos receios. Boa noite a todos os que estão entrando. Muito boa noite, bom ter vocês aqui. Já vou chamar a Tainá. Vou falar o nome e o sobrenome da Tainá. Assim que eu chamá-la, eu vou falar o nome e o sobrenome, porque eu fiquei treinando na frente do espelho, tá? Recebi muitas perguntas relacionadas à bomba de insulina na infância, porque quem usa tem algumas dificuldades, algumas dúvidas, e quem não usa tem todas as dúvidas do mundo, né? Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Vou chamar aqui a Tainá, que ela já me mandou novamente aqui a solicitação. O Instagram leva um tempinho para chamar o pessoal, né? Mas a gente já vai introduzir aqui o assunto. Então deixa eu chamar aqui a Tainá, fazer essa live conosco. A Tainá, ela é diretora clínica de educação e treinamento da Medtronic, ou seja, ela entende muito de insulina. Boa noite, querida. Tudo bem, gente? E aí, boa noite. Tudo tranquilo. Tainá Pizza... Me ajuda. É difícil. Pizzinhaco, é difícil mesmo. Eu costumo falar que é só Pizzinha. pensar em pizza e nhoque, que dá certo. Você não sabe, eu ia falar pizzaiolo. É quase também. E o Não. duro é que eu sou celíaca e não posso comer nem pizza nem nhoque. Eu tenho esse Ai, sobrenome meu Deus. cheio de coisa com Não glúten. é? Cheio de massa. Não, e eu comecei a live super bem. Eu comecei a live falando que nós íamos falar sobre bomba de diabetes. Tá bom pra Ah, não você? deixa de ter, não deixa de ter uma bomba para diabetes. Gente, em dias que a glicemia do Arthur tá louca, a cabeça também fica, entende? Então dá um descontinho aí pra gente. Sem mais delongas, eu vou deixar. Quem ainda não te conhece, eu vou deixar você se apresentar e a gente já vai entrar nas perguntas, porque, ó, choveu. Fica à vontade. Choveu pergunta, né? Choveu. Bom, gente, eu sou a Tainá Pizzinhaco. Só a Tainá já todo mundo conhece. Eu sou diabética tipo 1, na verdade eu sou do tipo Lady. Eu explico um pouquinho lá no meu Instagram aqui que é o diabetes tipo Lady, mas é uma classificação dentro do diabetes tipo 1. Uhum. E eu uso bomba há simplesmente 16 anos. Então, passei por todas as bombas possíveis e imagináveis, sensores, enfim, bastante tempo. E mais ou menos ao mesmo tempo, eu trabalho com bomba de insulina. Sou enfermeira pediátrica, então acho que esse assunto tem super a ver comigo. Super. Tenho especialização em condições crônicas, porque a doença crônica, seja ela diabetes ou outra, ela é muito mais que só a doença, né? Só a fisiopatologia, os remédios. Tem um montão de coisa por trás. E eu sou hoje diretora da parte de educação clínica e de treinamento para a Medtronic na América Latina. Então, eu moro no Brasil, mas eu não trabalho no Brasil, eu trabalho para a América Latina inteira. Então, tem algumas questões que vocês podem me perguntar do Brasil que eu não vou saber falar com exatidão, porque meu território é Uhum. um pouquinho maior, mas eu vou tentar responder tudo aqui para vocês. Tá ótimo, muito obrigada. Eu nem sei como te agradecer. Eu tenho que já começar a live dizendo uma mensagem que eu recebi. Na verdade, foi mais de uma. Falando, primeiro, muitas pessoas dizendo que gostam muito de você. E segundo, dizendo que Que bom. passaram a ligar menos para a Medtronic depois que começaram a te seguir no Instagram. Ou seja, ali, Ai, que gente, de lindo. fato, está ensinando muito e realmente está. Eu já estou tendo observatório do Arthur ficavam umas bolhas pequenininhas.
E eu achava que aquilo não era um problema. A gente vai até falar sobre isso mais à frente. Só que ele tinha hiperglicemia e eu não achava que pudesse ser aquelas bolhazinhas pequenas. Agora eu faço a dica que ela deu no Instagram dela. Eu dou as batidinhas, tiro as bolhas maiores e deixo ali o reservatório quietinho. Deixa uns minutinhos ali. De fato, aquelas bolhas pequenininhas viram uma bolha grande. Então é muito mais fácil de tirar. E eu achei isso o É. máximo. Já estou fazendo propaganda do Instagram, não tem problema. Ai, que bom. E é legal que a história do Instagram foi assim. Eu nunca quis ter um Instagram profissional, vamos dizer, né? De falar de Uhum. trabalho. Mas aí minha vida foi se misturando muito com o Instagram pessoal e o Instagram a pessoa. Então, no meu Instagram pessoal, eu tenho um monte de gente que não é diabética e que, tipo, não quer ficar vendo coisa de bomba de insulina e de diabetes. E a Sim. mesma coisa é o contrário, porque eu também tenho um monte de gente que eu tenho no Time Range que são pessoas que eu nunca vi, né? A gente, quando começa a Sim. trabalhar com rede social, você ganha um alcance nunca imaginado. Então, também eu não queria misturar essas duas coisas, né? E aí eu criei o Time Range em junho, porque eu quis dividir a minha experiência, as minhas, eu chamo de Thai Tips, né? As minhas dicas de quem é usuário mesmo. E eu acho que o processo com bomba, ele é sempre. Deu uma travada? Então, eu acho que o processo com bomba, ele é sempre muito. Ele tem muito intenso, tem muita informação. E às vezes a pessoa não consegue absorver tudo de uma vez. Então é legal ela ter um lugar para ir buscar outras dicas, outras informações. Às vezes é até alguma coisa que alguém já falou, mas no meio de um montão de informação aquilo se diluiu e perdeu, né? E aí ela É verdade. volta, vê de novo e fala: ok, vou fazer É agora. verdade. Eu acho maravilhoso o trabalho que você está fazendo, porque é exatamente a questão da informação perdida. Às vezes a gente acha bom ter muita Uhum, informação, e é bom ter muita informação. O problema é de onde advém, ou seja, qual é a fonte desse muita informação, né? Toda informação, uhum. quando é compartilhada, ela vem com viés de opinião pessoal, ou seja, já se perde aí. Então, eu acho legal falar com uma pessoa que trabalha com isso e usa, porque é assim, informação nata, pura. Nós vamos É isso fazer mesmo. essa live não só para quem não conhece bomba, mas para quem usa. Então, vai ser bem mesclada as perguntas para ninguém ficar perdido, né? E para quem já usa, mandou também muitas perguntas. A primeira, que Ótimo. eu acho que assim é bem legal, a gente falaria de uma maneira bem resumida, mas tem que ser dito. O que é uma bomba de insulina? Ótimo. Bom, para a gente já começar entendendo, né? A bomba de insulina, ela é um método de envio de insulina. Assim como é a seringa, assim como são as canetas, a bomba ela é um método de envio, né? Porém, o que ela tem de diferente nesse método de envio é que ela se assemelha muito mais ao que o pâncreas sem diabetes faz, usando uma só insulina, que é uma insulina ultra rápida, em Uhum. microdoses, então ela vai enviando de pouquinho em pouquinho, dependendo, né, da nossa programação. Entendi. E com essa infusão em microdose, o Bolus Wizard, que é a calculadora, né, que faz os cálculos do bolos para o usuário, e Uhum. essa única insulina, a gente tem um perfil muito mais semelhante da entrega da insulina ao que o pâncreas sem diabetes faz. É por isso que hoje ela é reconhecida mundialmente como a terapia ouro para o tratamento do diabetes tipo 1. Porque quando a gente pensa em doença, o que, que a gente pensa, né? O tratamento tem que se assemelhar a ou fazer com que a doença não esteja mais lá, curar. Então, Uhum. nesse caso, a gente não tem essa possibilidade ainda, mas se Deus quiser, em breve teremos ou se assemelhar ao que o corpo fazia antes de ficar doente. Então, esse o nosso objetivo no diabetes. A gente tem que fazer a reposição do hormônio insulina. Então, é o que eu falo, o diabetes, ele é, na verdade, uma deficiência hormonal. Então, a gente tem que repor esse hormônio que está faltando. E nada melhor do que repor da maneira mais próxima do que o pâncreas fazia, que é a bomba de insulina. Então, basicamente, ela é um aparelho, né? Que tem Uhum. todas as programações, e a insulina vai aqui dentro do reservatório. A minha é uma bomba fake, então tá sem reservatório. Aham. Na verdade, essa é a bomba fake. A minha bomba verdadeira tá aqui, Tá é guardadinho. outra.
Tá aqui no meu bolso, mas é só para mostrar que eu tô com ela também. Tá ótimo. Deu para entender, pessoal, tranquilo? Bom, por que a bomba? Aí vem logo, vamos direto para a pergunta que é o tema da live. Por que a bomba de insulina proporciona qualidade de vida para crianças com diabetes tipo 1? Bom, aí a gente, voltando lá de como funciona, a gente Sim. vai logo, né, ver que hoje a gente tem dois grandes pilares no tratamento com bomba de insulina ou com sistema integrado, né? Uhum. Um é o bom controle. É óbvio que quando a criança está melhor controlada, tem menos hipo e menos hiper, a qualidade de vida melhora. Não só da criança, mas da família inteira, né? Quem tem pequenininho sabe como é o choro de quando está com hipoglicemia, a irritação de quando está com hiper. Enfim, é muito difícil para a criança pequenininha saber diferenciar esses sentimentos, enfim, né? Externar o que ela está Verdade. sentindo e às vezes até se relacionar com outros na escola, entender o que a professora está falando com uma glicose de 350, com certeza é muito mais difícil do que você em 120, né? Então tem todo um esforço de adaptação da vida normal. Se você está mais controlado, obviamente sua vida vai ser mais próxima do que de uma pessoa que não tem diabetes. Então esse é um ponto, o controle. O outro ponto da qualidade de vida é você não pensar tanto que você tem diabetes. Então, cada vez que eu tenho que chamar a criança para tomar uma injeçãozinha, uma insulina rápida ou uma insulina lenta, fazer uma pontinha de dedo, parar uma atividade para tomar alguma medida necessária para o diabetes, e aí, gente, é sem pudor, a gente não está aqui recriminando e nem, né, porque são cuidados da vida e a gente tem que fazer mesmo, né? O negócio é não, muita gente não faz até por dó, fala, ai, tadinho, tá brincando, eu não vou fazer. Mas se tem que fazer, né? É um cuidado, é um amor que você está dando para a criança. Mas isso com certeza impacta na qualidade de vida, tanto da mãe, quanto da família inteira, quanto da criança. Então, com a bomba, a gente tem menos essas intervenções, porque a gente usa uma cânula, né, no subcutâneo, e essa cânula é trocada uma vez a cada 3 dias. Então, só de picadinhas reduz de, em média, 120 para 10 por mês, né, para aplicar insulina. Isso é uma qualidade de vida que muita gente fala, mas eu não ligo de picada, não ligo. Não é só a questão da dor física da picada, é justamente você ter que parar, preparar a caneta, tirar a bolha, né? Escolher um local, fazer antisepsia, tudo isso envolve um tempo e envolve uma parada de uma atividade para você se programar para fazer isso. Quando na bomba você só pega e aperta um botão, né? Então é muito mais fácil. Para as crianças pequenas, Dominique, acho que você vai poder me ajudar bem. Você Sim. tem um petitinho. Essa geração é uma geração totalmente touchscreen, né? Eles já vêm com os dedinhos assim, já abre celular, eles são muito tecnológicos. Então a bomba é uma coisa quase que natural para eles, né? Eu tenho pequenininhos, muito pequenininhos, que param a bomba, desconectam, falam para a mãe, tá picando não sei o quê. É uma interação muito fácil, né? Arthur é assim, mamãe, bombinha pitou. Mamãe, Ai, bombinha gente, pitando. O tempo todo. dá Às vontade vezes de não é a comer, né? bomba, é só o celular vibrando, o barulho do celular. Aí ele, mamãe, bombinha. Eu, não, filhinho, é o celular. Obrigada por avisar a mamãe, tá? Mas ele tem essa percepção. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? Eu engravidei e tive ela tudo com bomba. Então, quando ela era bem pequenininha, ela achava que todo mundo tinha diabetes e usava bomba de insulina. Assim, era uma realidade na vida dela. E ela ficou uns quase 2 anos, 1 ano e meio, que ela tinha diabetes de mentirinha. Então, ela usava uma bomba, carregava essa bomba para tudo quanto é lado, falava assim, naturalmente, diabetes. E aí eu fui percebendo que também era como uma família introduz o tema, né? Então, se é normal para a família, se a gente leva isso numa boa, a criança leva isso numa super boa, né? Eu tenho vários pequenininhos que a bomba, tipo, é parte do corpo, né? Não tem É verdade. muita dificuldade em lidar com isso. É verdade. Muita gente me pergunta, até complementando a Tainá, na verdade, como usuária, né? Mãe de um bebê que usa bomba. Qual é a maior dificuldade? Por que eu optei pela bomba? Eu optei pela bomba porque a bomba realmente trouxe uma paz muito grande.
mas o fator ápice foi as microdosagens. Meia dose de insulina da caneta, né? No Arthur fazia um estrago enorme, né? Era a hipoglicemia certa. Então, assim, com a bomba, o meu filho recebe dosagens reais de insulina, sabe? Ou seja, 0,025, 75, coisas assim, que não eram possíveis com a caneta, né? Tem muitas crianças que se dão muito bem com a caneta, ok, mas eu percebia que o acompanhamento, principalmente de dosagem de insulina, o controle estava um pouco tenso nesse aspecto, sabe? E eu não via necessidade de ter que dar uma alimentação cheia de carboidrato para suprir meia dose de insulina. Eu falei, não, eu quero continuar dando uma alimentação saudável para o meu filho e é essa insulina que vai ter que se adaptar a essa alimentação e não o contrário. Então, o primeiro ponto de eu ter escolhido usar a bomba de insulina foi esse, né? E assim, maior dificuldade, pessoal, é mais na gente do que na criança. Eu vou ser muito sincera, porque você olhar o seu filho com o equipamento é você ter um choque de realidade de que ele tem diabetes. Não existe possibilidade de você esquecer nem por um minuto. E você apresenta a diabetes do seu filho para o mundo, porque a bomba está ali. Então, eu acho que é muito. Se eu estiver errada, você, por favor, me corrija. Mas eu acho que é muito mais trabalhar o seu emocional como pai e mãe, sabe? Porque a criança vai seguir muito o seu fluxo. Não que a criança não vá questionar quando for maior, né? A criança é um ser pensante, mas assim, enquanto criança, segue muito o nosso fluxo, né? Na sua experiência com outros pais. Eu vejo muito isso, assim, tem muito da aceitação da família, né, desse bancar. Eu vou bancar que meu filho tem diabetes e não tem problemas que alguém vai me perguntar, que a escola vai torcer o nariz, né? Eu acho que a gente acaba encarando muito mais de frente o diagnóstico, porque muitas vezes a gente não quer ver, né, porque tem essa fase mesmo, uma fase de luto, uma fase que você simplesmente queria que aquilo não tivesse acontecendo. Né? Então, às vezes, você não enxergar tão de frente é uma maneira de você fingir que aquilo não existe, né? Eu escutei várias vezes de mães falando assim, mas eu odeio o sensor. Mas por que que você odeia? Porque ele apita muito, a gente desliga os alarmes sem problema. Não, eu odeio o sensor porque ele me mostra o que eu não estou fazendo bem, ou como é difícil fazer o controle do diabetes. E aí, eu quero até falar porque é minha experiência pessoal e eu acho que a gente precisa aprendendo com isso, né? Quando eu coloquei a 670, já faz 3 anos que eu uso, é um sistema, é um hybrid closed loop, já é um sistema que faz quase tudo sozinho, eu só tenho que colocar realmente calibração e bolos, né? O basal ela ajusta automático, até postei sobre ela hoje, porque tem um monte de gente perguntando e querendo saber. Perfeito. Para mim foi um alívio mental de eu saber, né, que eu não estava fazendo nada errado. Por quê? Como o sistema se autoajusta e ele vai fazendo as dosagens a cada 5 minutos, conforme eu fui usando, eu fui percebendo que cada dia é um dia. Por mais que você coma a mesma coisa, você durma as 8 horas, você faça exercício, você tenha a estabilidade maior da vida, a sua necessidade insulínica não é igual. Não é igual. Então, cada noite é uma coisa diferente. Tem noite que eu fico a noite inteira quase sem nada de insulina, tem noite que ela manda insulina no topo, e isso me deu uma paz de espírito de saber que eu não estava fazendo nada errado. E para os médicos também, muitos médicos, né, a gente está aprendendo muito com as tecnologias novas e entendendo que diabetes, gente, não é só carboidrato, insulina e glicose. É muito mais que isso. Tem 1 milhão de hormônios que atuam, estresse, sono, emoção, pesadelo, né? Você deve saber, né, Dominique? A noite que ele dorme mal, o dia parece que é totalmente diferente. E tem coisas que a gente não dá conta de controlar, né? E não é porque a gente está fazendo errado ou porque a terapia é uma porcaria. São as limitantes que a gente tem de não ter um pâncreas funcionando. Perfeito, perfeito é o pâncreas, né? Saudável. Exato. A gente tenta, a gente vai tentando. E aí aceitar que é assim, você vai fazer o seu melhor, ele vai fazer o melhor dele, e a tecnologia vai fazer o melhor, mas nem sempre isso é perfeito. Então, acho que
o grande X da questão das tecnologias é o manejo das expectativas. Então, muita gente quer colocar na tecnologia uma responsabilidade que ela ainda não dá conta de ter, de deixar, né, 100% fixo lá, retinho, não vai fazer, ainda não estamos nesse ponto. E, de repente, também uma ansiedade de corrigir coisas que são muito mais comportamentais do que da dosagem de insulina. Então, a gente tem que entender que em diabetes, a Thalita do Diabetes Tipo Nada Impossível, minha amigona, postou esses dias, né? Diabetes é uma doença comportamental. E realmente, ela é maravilhosa. É realmente, gente, assim, a tecnologia ela faz uma parte, mas mais de 50% do dia tá com a gente. São as minhas ações. Se eu aplico e espero para comer, qual é a minha escolha alimentar, se eu fiz exercício ou não, se eu apliquei no lugar certo, enfim, 1 milhão de variáveis. Então, a gente tem que abaixar a ansiedade e lembrar que perfeito é só o pâncreas saudável. Infelizmente, nós temos outras coisas para ser perfeitos. Eu faço um monte de coisa, né, Dominique? Eu faço esporte, faço balé, faço um monte de coisa. E aí, de vez em quando, alguém me manda: nossa, você faz um tanto de coisa, não tem uma coisa que você não sabe fazer? Eu falei: tem sim, insulina. Insulina eu não consigo fazer. Fazer o pâncreas funcionar ainda não tá no meu currículo, querido. Ó, eu faço balé, eu faço ginástica olímpica, sapateado, mas insulina tá difícil. Eu vou entrar já numa pergunta para quem já é usuário. E assim, para nós que somos usuários e vivemos nas expectativas. 670G é uma realidade para a gente no Brasil? Não, 670 não vai vir. Por quê? Porque nós somos maus da Medtronic e não queremos a 670 no Brasil. Não. Porque o planejamento dela. Não, calma. É que o planejamento dela era já saltar para uma próxima geração, que é a 700. A gente até falou da 780, foi um boom que aprovou esse ano. A gente teria antes a 770, que é a mesma coisa da 670, só que na 7ª plataforma. Que é essa plataforma tão esperada por todo mundo, que além de ser a prova d'água, ter todas as vantagens da plataforma 600, que é essa da 640, ela se comunica com o celular. Então, a gente consegue enviar a tela da bomba para até 5 cuidadores e receber todas as notificações da própria bomba, a gente recebe por SMS. Então, né, os cuidadores, os pais, né, médicos, enfim, a gente consegue compartilhar essa informação. Aconteceu que, graças a Deus, né, a tecnologia é uma coisa bastante imprevisível e o estudo da 780, que já é um nível a mais de automação, saiu e ela foi aprovada. Então, a gente definiu que a gente ia direto com a 780. Então, como a 670 não tem menu em português, ela não consegue vir para o Brasil por isso, porque ela não fala português. A gente não deu aula de português para ela. Mas as próximas já vão estar em português. Entendi. Então, uma realidade talvez que venha, pelo que eu entendi aí, é a 780? E 80, 780. Nós estamos, assim, trabalhando com todos os... Assim, depende também dos processos regulatórios de cada país, né? Cada país tem uma maneira de aprovar os produtos. O que eu posso dizer é que a gente está, né, bastante firme nesse propósito de aprovar ela o quanto antes e ter o produto disponível. E ela realmente é uma super mudança aí para todo mundo. Não só pela facilidade, né, pela questão do celular, mas pelas funções que são bem especiais. Também corrige basal, assim como a 670? Sim, ela faz o alto basal, então a cada 5 minutos a própria bomba define de maneira personalizada quanto é de insulina que ela vai mandar. Então, isso eu acho que é o mais bonito da tecnologia, né? Hoje, se a gente usa caneta ou seringa ou bomba, a gente programa e a bomba vai mandar o que você pediu, né? Com os sistemas híbridos, ela começa já a entender melhor as necessidades de insulina de cada um. Então, a cada 5 minutos, ela faz um microbolos, que a gente chama em conjunto de alto basal. E ela vai definindo a partir daquele momento. Então, se hoje à noite, né, você falou, hoje o dia foi super complicado. Se hoje à noite ele está mais hiperglicêmico, com certeza a bomba vai enviar mais insulina. E uma noite que ele não tiver hiperglicêmico, ela vai definir se ela manda qual a quantidade e em que espaço de tempo. É um algoritmo muito mais inteligente, né, muito
mais avançado, baseado no algoritmo do corpo humano, porque no final o pâncreas ele funciona como num algoritmo. O algoritmo é uma receita de bolo, viu, gente? Não é, a gente fala algoritmo, parece uma coisa do outro mundo, né? Mas é uma receitinha de bolo, é uma sequência lógica de passos para você chegar num resultado esperado. Então, ele tem todas essas informações e ele já vai tomando as informações mais precisas para fazer o ajuste. Como esse ajuste a cada 5 minutos, ele tem essa precisão, né, no envio muito forte. E uma coisa que eu adoro falar, que é principalmente para mamães e papais pâncreas, né? Ele toma as decisões muito racionalmente, porque ele é um algoritmo matemático, né? Então, ele vai considerando o corpo de cada um, as necessidades de insulina, ele toma uma decisão racional. A gente, na maioria, 99% das vezes, nós tomamos uma decisão emocional, né? Baseada nas suas experiências, nos seus medos, nos seus, né? O dia que você tá mais louca, você dá mais comida, o dia que você tá menos louca, você dá mais insulina. Eu brinco dizendo, desculpa até te interromper, eu brinco dizendo Imagina. Que a glicemia do Arthur é 50% emocional dele e 50% meu. Porque quem cuida tem uma influência enorme sobre aqueles números também, né? Com certeza, com certeza. E assim, e esse negócio de ser emocional não quer dizer que é ruim, né? A gente é emocional e a gente vai tomar as nossas decisões baseadas na nossa história, né? No que aconteceu. Verdade. Uma pessoa como eu, né? Eu tive uma hipoglicemia super grave uma vez, que perdi consciência. Meu marido nunca mais que eu dormisse com glicemia abaixo de 200. Então, para ele, assim, era a zona de segurança, 200. E demorou até a gente conseguir, pouco a pouco, ajustando, né? Então, assim, quem né, é a gente para chegar na vida do outro, falar, não, mas isso aí tá totalmente errado. Você não sabe, né, qual foi a experiência que ele passou. Então, a gente tem que ir se readaptando. E essa é uma super condição para a gente ter sistemas automatizados, é você confiar na tecnologia. Porque se a gente começa a meter o pé pelas mãos, que eu digo ai não, eu vou dar comida porque eu acho que tá pouca insulina. Ah não, agora ela corrigiu muito, então eu vou dar mais comida. Bagunça geral, porque ele tá tomando uma decisão racional. E a gente vai lá e põe emoção, desanda. Então, total. Eu acho que a 640 é um excelente treinamento, porque ela só para e volta. Se você não consegue deixar ela parar e voltar sem dar comida, imagina uma bomba que faz 24 horas todas as ações de insulina. Vai ser tenso. É verdade. Então, é uma boa preparação. Devagar, verdade. Dentro disso, uma mãe mandou uma pergunta, ainda a gente está ali no pessoal que tem bomba. A bomba que está para chegar, que no caso é a 780 que a gente está falando. Isso. Vai chegar, gente, vai chegar. Cruza os dedos. Vai chegar. A chance de ser aprovada para menores de 7 anos? Tem chance. A gente, quando aprova um produto, a gente aprova baseado nos estudos clínicos, né? A gente não pode sair com um produto sem ter testado, né, nessa população. E a gente ainda não soltou os resultados de criança, mas tem resultados, então espero que até ela chegar pelas terras brasilianas, a gente já tenha idade mais baixa para poder usar. Ótimo. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante, eu nunca tinha pensado, é uma pergunta mista, tanto para quem usa como para quem não usa bomba. A Medtronic oferece ou tem por objetivo oferecer algum tipo de treinamento para os usuários de bomba? A gente tem um programa de educação continuada, que é o programa de especialistas clínicos. Hoje nós temos 12 especialistas clínicos no Brasil que fazem o segmento, o acompanhamento dos pacientes que já usam bomba. É claro que isso é feito em parceria com o médico, né? Porque é uma equipe tomando conta desse paciente. E a ideia das sessões educacionais com o especialista é justamente tirar as dúvidas, né? Rever algumas coisas. A gente tem os projetos de pelo menos uma vez por ano fazer a recertificação dos pacientes, né? Ou seja, retreinar, né? Limpar todas aquelas informações e começar de novo.
E além Uhum. dos atendimentos individuais, nós temos sessões em grupo, né? Então, os eventos para usuários, em que a gente fala dos temas mais frequentes, em que, né, a maioria das pessoas tem dúvidas. E agora, nessa época de pandemia, uma vez por mês, no Facebook do Mais Perto, a gente tem os encontros virtuais, né, por lá. Então, sábado, acho que foi 2 sábados agora, a gente falou de Carelink, explicou, tá tudo gravado, inclusive, quem quiser entrar de novo, dar uma olhadinha. Então, a gente tem sim bastante projetos. Estamos com um projeto forte agora de contagem de carboidrato, para quem não usa bomba e para quem já usa também. Enfim, temos uma equipe grande, a educação sempre foi o nosso foco. Entendi. Então, assim, mas o treinamento que existe é para o pessoal que acompanha quem instala a bomba. A Medtronic pensa em fazer Os treinamentos profissionais da para saúde. usuários. Sim, a gente faz, a gente ensina tudo, mais ou menos da É, mesma maneira. realmente, ensina tudo. A gente tem vários projetos, inclusive uma plataforma online de treinamento para revisão de conceitos, enfim. É claro que existem alguns conceitos que, até por lei, a gente não pode passar para uma pessoa que não seja profissional da saúde. Então, toda a nossa equipe de educadoras, além das nossas especialistas, nós temos 56 educadoras. Essas passam por certificação com a gente, né? Uma semana intensa de aulas, provas, enfim, experiência de uso, depois vai para campo com supervisão e a gente certifica, é uma certificação internacional. Mas é para profissional da saúde. Mas, se você for profissional da saúde e quiser fazer, a gente pode pensar para pais. Acho que travou para mim, não sei se travou Para para todo você. mundo, né? É porque deu o vídeo pausado. Voltou para mim? Ah, Voltou? voltou. Para mim, Então, voltou. voltou, né? Mas o que você comentou sobre o Facebook é para qualquer pessoa, pode acessar e Aberto. Isso. aberto, né? Pode. É o mais perto. É só entrar lá no Facebook mais perto. Facebook mais perto, pessoal. Perguntaram aqui, vou dar uma paradinha para dar uma lida aqui, se você quiser também ficar à vontade, tá? Algum programa para Tá. teste de bomba? Eu não entendi Hum. direito a A gente pergunta. tem. Acho que é test drive, né? Test drive com bomba. Testar antes de Até o usar? ano passado, a gente tinha o programa de test drive no Brasil mesmo, né? Com Uhum. todas as bombas existentes. É interessante a gente dizer que só o Brasil que teve test drive. No mundo inteiro isso não existe, né? Do paciente fazer teste. Por Eu não quê? Porque é cheguei a uma ter test tecnologia que a drive gente também, já não. sabe. Não, então, Não. na maioria dos países, né, que tem a bomba, as pessoas já sabem da efetividade do produto e, assim, não depende de um test drive para te dizer, até porque o teste, ele é um período muito curto, né, para você definir Para e falar, não, avaliar. funciona ou não funciona. É muito curtinho. Então, desde o ano passado, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente tem agora um protocolo da sociedade, né, falando dos casos, inclusive crianças com menos de 6 anos são indicados de ir para bomba direto pelas microdoses, como você falou, Dominique. Uhum. E hoje a gente não faz mais test drive, né? O que a gente tem? A gente tem a educação, então ensina a fazer contagem de carboidrato, educa o que seria uma bomba de insulina, como funciona. Tem Uhum. até a experiência, se você quiser fazer, né, manuseio da bomba para ver como é que a gente consegue fazer. E tem hoje o iPort, que para mim, assim, é um super test drive, né? Porque tem muita gente que fala, eu não sei se eu consigo ficar com alguma coisa pegada no meu corpo. O iPort fica o mesmo tempo do catéter da bomba, são 3 dias. Então dá para super ter uma ideia de como fica, né? Como é dormir, se coça, se não coça, como que é ficar com Uhum. aquilo no corpo. Mas a gente não tem mais test drive. Test drive. Na verdade, também não precisei muito do test drive, não. Porque quando você. Primeiro, porque eu também acho um mês pouco. Se fosse para É um muito test pouco. drive assim, 100%, seria de mais tempo, não de um mês. E segundo, Uhum. porque até você tomar a decisão de o meu filho vai usar bomba, dificilmente você volta atrás. Depois que você, não, conversei com o médico, já me preparei. E depois que você usa, dificilmente você quer deixar de usar. Tem isso também. É. Tem uma Eu ia pergunta te que também perguntar achei bem isso, Dominique. interessante.
Existe algum Posso te show? fazer, Existe algum posso eu te pré... fazer uma pergunta? Ah, pode, querida, fica à vontade. Eu ia te perguntar o que que te fez decidir pela bomba de insulina. Qual foi o gatilho que te deu, assim? Então, muitas hipoglicemias. O Uhum, gatilho foi, eu estava estudando muito, eu lia quase todos os dias, site da Sociedade Brasileira, Sociedade Americana de Diabetes, eu via assim, o meu filho não precisava viver daquele jeito. E eu uhum, percebi, depois do terceiro médico, que é o atual médico do Arthur, doutor Rodrigo, que de fato as dosagens de insulina estavam atrapalhando, sabe? Porque uhum, por mais que a gente tentasse todo um manejo, e olha que o doutor Rodrigo, coitado, ele quase todos os dias falava comigo. Agora com a bomba a uhum, gente se fala menos, mas ainda se fala bastante. Mas foi melhorar a qualidade de vida do meu filho, sabe? Porque muito pequeno, muitos fatores influenciam. Então, tem os hormônios do crescimento, né? O controle na fase adulta, se eu estiver falando besteira, me perdoem, mas eu acho mais fácil. Porque quando é pequeno, Ah, com certeza. são muitos hormônios, gente. Aí nasce um dente, pronto, bagunça a glicemia da criança toda, por detalhes, sabe? Então, quando eu pensei na bomba, depois de pesquisar em sites relacionados à área da saúde, eu falei, não, é bomba de insulina, eu vou tentar. E todo mundo da família falou, Dominique, um aparelho preso nele, ele é muito pequenininho, tem certeza? E aí você fica, ai, gente, eu vou tentar. Eu tô perdendo mais não tentando, sabe? Então, Uhum. foi para melhorar mesmo o controle. Por isso que eu fui. É, Fui, e eu meti acho as que caras. e é legal o seu depoimento, porque assim, em nenhum momento você falou, eu vou testar para ver se dá certo, né? Você já tinha informação e eu prezo muito isso. Eu acho que assim, quando é uma questão de saúde, a gente tem que confiar na terapia por uma razão, né? Ou se é para reduzir hipoglicemia, ou se é para melhorar o controle. Tem evidência, o médico está indicando. Então, gente, tem que dar certo, né? Esse negócio, eu vou ver se vai dar certo. Você que vai fazer dar certo, A né? gente A que gente faz dar tem uma certo. equipe a gente tem uma equipe de educação, a gente está aqui todo mundo super empenhado para, né, para dar o suporte, acompanhamento direto com os pacientes. A gente tem que fazer dar certo, não tem essa de não vai dar certo, vai dar. Com Se seu médico certeza. está indicando, tem que dar certo. Tem até uma mãe que me mandou uma mensagem falando, Dominique, eu não estou entendendo por que você vai fazer live falando sobre a bomba de insulina. Você está ganhando o que da Medtronic? Eu falei, eu estou ganhando da Medtronic, eu ganho todo dia com meu filho usando bomba. E eu dormindo sossegada, eu tendo muito mais paz, porque eu tive, gente. Eu acho que assim, não existe conflito de interesse nenhum, tá? Eu realmente estou tendo um outro tipo de relacionamento com a diabetes depois da bomba. Ah, então o que é bom para mim é bom para Uhum. todo mundo? Claro que não, né? Cada um tem a sua vivência. E até uma pergunta agora que entra justamente nessa temática que a gente está falando, do relacionamento com a bomba. Se existe algum pré-requisito que impeça uma criança de usar a bomba. O doutor Rodrigo uma vez me Uhum. deu uma resposta, eu vou compartilhar, mas eu quero que a profissional, obviamente, diga. E o pré-requisito que o doutor Rodrigo falou é muito simples. O que pode impedir uma criança de usar uma bomba de insulina é a dificuldade do pai e da mãe de administrar o equipamento, ou o pai e a mãe não ter um profissional, ou seja, um médico que entenda de bomba. Aí vai ser realmente um pré-requisito forte para não usar. Mas eu quero ouvir da profissional. Qual seria o pré-requisito para uma criança não usar bomba de insulina? Eu acho que ele respondeu tudo mesmo. Hoje a gente não tem nem em literatura alguma coisa que fala é contraindicado o uso de bomba em, né? Na verdade, ela é hoje o que é mais perto do pâncreas, né, saudável, então ela é indicada para todo mundo que precisa de insulina. O que a gente diz que é uma contraindicação é não ter um cuidador apto a manusear a bomba, né? A gente já teve casos, né,
E mesmo assim ainda deu certo. Eu tive uma criança aqui que o pai e a mãe eram surdo-mudos. Eu pensei, não vai dar certo nunca essa bomba, gente, porque eles não vão escutar, né? E o menininho era muito petitinho, ele tinha 4 aninhos e ele já falava em Libras, sempre falou. Uhum. Ele tomou a dianteira do negócio de uma maneira, eu acho que eu falo, Deus vai preparando, né, as crianças. Ele Verdade. tinha muita maturidade e ele entendia muito a situação de que ele era o porta-voz dos pais, né? Os pais tinham muita dificuldade de entender, até porque eu também tinha dificuldade de falar com eles, eu não falo Libras, enfim, era bem difícil. E eu pensei, falei, gente, não vai dar certo isso, porque, né, os cuidadores. Mas a vontade era tanta que o negócio desse certo, e o menino super empenhado, uma vizinha veio ajudar. A gente fez um esquema todo com figuras, né? Então fizemos vídeo para eles verem como é que fazia. Enfim, eu sei que deu muito certo, porque a vontade, a boa vontade de dar certo foi preponderante. Então eu digo assim, que hoje o pré-requisito é você ter vontade de usar, né? Estar disposto a depender um tempo para aprender, para, né, se adaptar, porque Sim, toda mudança tem uma adaptação. E ter boa verdade. vontade, porque às vezes você tem tudo, né? Você sabe ler, escrever, mexe em computador, tem mil e uma aplicações, mas não quer. Tá super de má vontade. Ah, vai dar errado com certeza. Então, né, a gente tem que Gente, estar a gente tem disposto a. 15 minutos a gente tem aqui. Eu não tô nem na metade das Nossa, perguntas, gente. voou! Eu tô suando frio já, mas vai dar certo, eu creio. Tem uma pergunta aqui, agora Minimed Mio, não sei se eu falei certo. Quando Bom, chega ao Brasil, tem previsão? a gente está com o Mil Advanced, que é um novo, que é bem legal, bem bonitinho, pequenininho. Também está em processo de aprovação. Não tenho como dizer quando, mas já estamos adiantando para Mas ter chega. ele o quanto antes. Chega, chega. Uhum. Eu falo E é assim, gente, ótimo a para gente quer criança, vender. né? A gente como empresa, a gente quer vender. Você acha que a gente não vai querer ter um produto para venda aqui? Claro. Claro que O vamos. É o Brasil é maior difícil, mercado né? da América Latina. É a aprovação que é mais complicada mesmo. Mas são processos e é para segurança. A gente tem que entender que o processo regulatório ele é também para nossa segurança, para não vir um remédio que não serve para nada, né? Para de repente a gente não ser Verdade. ludibriado. Então, o processo regulatório ele é uma segurança para a gente também. Apesar que às vezes a gente quer acelerar. Verdade. Gente, vamos ter 780 e Minimed 1000. Eu não vou nem dormir essa noite, gente. Vamos. Eu vou ficar de olho no seu Instagram, vou deixar o seu Instagram ligado Amanhã eu 24 horas vou, por dia. amanhã eu vou postar o vídeo da 780 da explicaçãozinha. Então, fica Show olhando de lá. bola. Tem uma pergunta aqui também importante. Qual a perspectiva de juntar sensor e catéter? Já temos projetos, olha que legal, né? Vocês não imaginavam que eu ia falar isso, mas nós temos. Não. Na- Já estamos pesquisando. Aliás, esse ano a gente foi aprovado na Europa também o catéter Wevis, que é o nosso catéter que dura 7 dias. É um catéter de um novo material. E ele é o Uhum. primeiro passo para a gente conseguir juntar os dois, porque o sensor dura mais que o catéter. Então, para a gente conseguir colocar os dois numa peça só, os dois têm que durar mais. Então, o EVIS já foi aprovado na Europa, também é uma coisa que a gente está batalhando para ter no Brasil, na América Latina inteira. E aí, o próximo passo é integrar o sensor com o catéter num dispositivo que seja all-in-one. Então, Ai, tem esse amém. projeto. Eu acredito que em menos de 4, 5 anos nós vamos ter isso sim, vai ser uma realidade, não um sonho mais. Essa live, eu não vou nem dormir hoje. Tem uma Eu pergunta que travei, chegou. você está me escutando, mas eu travei. Eu te ouço, mas você tá travada, mas eu te ouço. Voltou? Foi muita Vamos ver se ela voltou. emoção, Voltou. travou. Linda, Luna. Vejo. É, gente, eu não vou, me perdoa, não vou conseguir fazer todas as perguntas que mandaram, tá? Mãe de bebê, bebê com diabetes. Eu realmente só tenho 1 hora de live, mas muitas perguntas, as respostas estão no feed da Tainá, tá? Tá muito completo, muito rico de informação.
Qual o custo mensal para manter uma bomba? Então, como eu falei, tem coisa que eu não sei falar certinho, certinho, tá? Mas aqui no Brasil, sai em torno de uns 850 a R$ 900 os descartáveis da bomba, e mais o Uhum. sensor, que o sensor é o que sai mais caro. Mas deve sair aí em torno de uns R$ 3.000 a manutenção, né? E aí, óbvio, né, gente? Quem pode pagar R$ 3.000 todo mês? É muito caro, né? Em vários países, isso é já a garantia, né, ou do plano de saúde, ou do sistema público de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, isso é coberto. Por quê? Porque o custo, ele é economizado no futuro, né? A gente Sim. investe, né, numa terapia boa para a pessoa não ter complicações, enfim, internar muito menos. A gente sabe que Sim. reduz muito a hipoglicemia, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, é caríssimo uma bomba, mas uma internação por hipoglicemia, que a criança fica mínimo 18 horas no hospital, sai quase o preço de uma bomba. Então, Gente, e quando, assim, quando o sistema faz desculpa, esse balanço, dá certo. e procura se informar, gente, porque você tem várias maneiras de adquirir a bomba de insulina, né? Não é você indo lá, ligando para a Medtronic e você tirando a grana do seu bolso. Tem várias maneiras de você recorrer, como a própria Tainá falou. Então, assim, pesquise, estuda sobre a questão. Se você tem condições de tirar do seu bolso, ótimo. Se não, procura saber meios de você ter esses insumos, esse aparelho, procura ver com a questão do plano de saúde. Então, busque informação, porque é realmente um tratamento que é bem diferente. Para mim, para o meu filho, está sendo bem diferente. Teve uma pergunta aqui sobre por que que quando a gente troca. Não, quais são as possíveis causas de glicemia alta após a troca do catéter? Vou responder rapidamente. São duas causas. Ou você esqueceu de fazer o enchimento fixo, que é bem comum. Quando a gente tira a agulhinha do subcutâneo, o espaço da cânula lá dentro está vazio. Então, principalmente quando é uma criança, se você não enche com o enchimento fixo, que a própria bomba te pede no final, fala enchimento fixo, posso encher ou não? Ela vai ficar um tempão sem receber insulina. Se ela usa, por exemplo, um catéter de 6, que deve ser o catéter do Arthur, né, Do Arthur. Dominique, Uhum, é 0,3 unidades. Às vezes é 1 hora de basal que a criança não está recebendo porque a cânula está sendo enchida por aquela insulina que deveria estar indo para ele. Então, essa é a causa número 1, não fazer o enchimento fixo. A perfeito. segunda causa, se a gente está falando de criança, pode ser o que a gente fala de acomodação do conjunto de infusão subcutâneo. A gordurinha da criança, ela é bem molinha. Não sei se vocês já perceberam, eles são fofinhos, né? Sim, Então a sim. cânula, às vezes, ela fica meio molenguinha lá dentro. Às vezes precisa de um pouquinho de tempo até o tecido acomodar e a cânula ficar certinha. Então, aí, nesses casos, é legal fazer uma correção, como fosse um bolo de correção, para a glicemia ficar legal. E avaliar se não é dobra, porque a maioria das dobras de cânula acontecem no momento da aplicação. Então, se isso persistir por mais de 1, 2 horas, é legal trocar o conjunto para garantir que ele está certinho lá dentro. Entendi. Eu vi uma dica bem legal também. Eu aplicava muito à noite. Aí eu parei. Parei porque esse problema à noite eu vou ter que de madrugada trocar cânula, trocar insulina, mexer em bomba. E a criança não dorme, você não dorme, é um estresse, né? Uhum. É. É, pode falar, fica à Eu dou vontade. uma, eu dou uma dica para quem é mãe de criança pequenininha, só tira a cânula anterior quando você tem certeza que a cânula nova tá legal, porque ela pode ser um backup. Então você deixa ela com os dois, né, a criança com os Uhum. dois, e tá usando o novo, viu que tá meio confuso ali, não tá muito legal, volta pro anterior até dar tempo de você trocar e fazer as coisas todas que tem que ser feitas para garantir que ele tá recebendo a insulina. Eu faço isso comigo mesmo, às vezes, quando eu vou sair, porque como as dobras acontecem no momento da aplicação, às vezes você está fazendo com rapidez, aí você sai e aí você está na rua, tem que voltar. Então eu sempre fico com duas, que daí qualquer coisa tem um backup. É verdade. Eu vou te dizer, bebê, eu.
O catéter dura uns 2 dias, mas não é um problema do catéter, não, gente. É porque a pele dele mesmo, Não sabe? aguenta. Não aguenta. Então, 2 dias, no terceiro dia, quando eu tiro, eu já vejo bem inchadinho. Mas é um inchadinho que no final do dia já amenizou, sabe? Então é Uhum. importante, principalmente criança, respeitar os 3 dias, né? De É, troca e às vezes tal. até antes mesmo, realmente, com 2 dias trocar. A Tainá é DM1 há bastante tempo, inclusive. A Sim. Renata perguntou aqui. Renata, minha amiga. A Renata, ela tem 2 filhos com diabetes. Os dois são usuários de bomba. Ai, Ela é meu Deus assim, do ela céu. é uma guerreira. E ensina muito. Tudo que eu pergunto de bomba para Renata, ela sabe. Sabe aqueles Ó, anjos eu de vou. Deus que aparecem na nossa vida no diagnóstico, Ai, que né? bom, né? Então, ótimo. Eu vou passar um Instagram para vocês. Ela chama Diabetes Easy. Ela é da Austrália. Ela tem 5 filhos com diabetes, os 5 usando bomba. Uou! Eu tinha que encerrar a live agora com essa informação, para ir lá no Instagram E, dela. e ela faz acessórios também para diabetes por conta dos meninos. Os meninos elas já estão grandes, mas começaram todos bem pequenininhos, um com 8 meses, outro com 2 meses, e assim, todos um atrás do outro, Maravilha, gente. Nunca mais eu reclamo do Arthur ter diabetes. Mentira. né? Só mais uma pergunta que chegou, é assim, na reta final eu tenho que fazer. Juro que eu tentei fazer a pergunta de todo mundo, tá, gente? O que é Contour e é obrigatório vir acompanhando a bomba? O Contour é o glicosímetro que conversa com a 640G. Ele não é obrigatório vir com a bomba, mas a gente distribui. Então, se você tem uma 640 e não recebeu o Contour, liga lá no 0800 que a gente manda. Além dele ser o glicosímetro que conversa, então calibra a bomba, a gente consegue fazer, né, essa comunicação da bomba com o glicosímetro, ele também serve de USB. Então, ele baixa os dados da bomba para o CareLink. Então, se você não tem o CareLink USB, o Contour baixa os dados para o CareLink também. Perfeito. Fique à vontade para encerrar com uma mensagem que você queira, uma informação, enfim. E só o Mio, eu já perguntei, amiga, vai chegar. Vai Vai chegar. chegar. Ela falou que vai chegar, então vamos todo dia acompanhar o Insta da Tainá, como eu já estou fazendo mesmo. Vai chegar. Fica à Vai vontade para chegar. terminar como você quiser. Te agradecendo mais uma vez pelo trabalho que você está fazendo. Assim, é muito importante a gente se sentir acolhido, sabe? Quando você coloca Uhum. informações ali no seu Instagram, eu anoto, porque assim, eu realmente acho que está me acrescentando demais. Muito obrigada por Ai, sua que bom. disponibilidade e fica à vontade. Obrigada. Não, eu que agradeço. Eu adoro. Acho que vocês perceberam, eu falo do meu coração mesmo. Eu amo trabalhar com bomba, amo trabalhar com pessoas que têm diabetes, né, com famílias. Eu acho que se nós temos essa missão, é por uma razão, né? Não conheci nenhum diabético que não fosse super especial. Então, me sinto muito bem em estar aqui com vocês. Estou com o Instagram aberto para quem quiser mandar pergunta, dúvida. é, Às vezes uma questão que aparece à noite eu respondo todo mundo da maneira que eu gostaria de ser respondida. E é assim que eu treino a minha equipe, para que a gente realmente veja em cada um, não uma bomba, não um usuário, mas uma pessoa, uma família que precisa ser acolhida, que precisa, né, ter aquela informação e saber que Verdade. ela não está sozinha, que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigada. Perguntaram quando eu vou ter filho? Eu vou ter o próximo filho quando a 670 chegar no Brasil. Muito Né? obrigada.